Glória a Deus, digam aleluia. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E vieram a Gileade, a terra baixa de Cádiz. Também vieram desde Dan-Jaã, ao redor de Sidom, e vieram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heteus, dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, a Berseba. Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei, que fiz, porém, agora? Ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que tá faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos, e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Estendendo-se, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia, e Davi lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna, e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor,
para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos teus olhos. Eis aí bois para o holocausto, os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Digam graças a Deus. Aquilo que nós fazemos pode colocar a vida de outras pessoas em jogo. Por quê? Alguns pegam e dizem assim, mas por que a maldição passa de um para o outro? Não é que a maldição passe. Você precisa entender o seguinte: Davi, ele era a luz de Deus em Israel. Jesus disse que nós, cristãos, nós somos a luz de Deus para o mundo. Se a nossa luz estiver apagada, o que iremos fazer pelas pessoas que estão nas trevas? Aí Satanás passa à nossa frente e destrói estas pessoas, sem que nós possamos fazer nada por elas, porque nós estamos apagados. É às vezes aquele momento em que a pessoa perde a comunhão com Deus. Na maioria das vezes ela não perde só a comunhão, não. Ela vai perder também outras coisas. Tem gente que fracassa nas finanças. Tem gente que perde a família, perde o casamento. Tem pessoas que perdem a saúde. Tem pessoas que perdem mesmo entes queridos, porque aquela pessoa dependia de você estar bem com Deus. Aquela pessoa precisava da sua oração. Às vezes tem marido e tem familiares que eles debocham de muitos servos de Deus. Como às vezes tem aquelas pessoas que estão na igreja. Elas debocham do pastor, debocham dos outros irmãos, mas mal sabe elas que muitas vezes o diabo não passou ainda a foice nela, porque aquela pessoa está na frente, pedindo a Deus a misericórdia, pedindo a Deus a graça por ela, por isso que aquela pessoa não foi levada ainda. E às vezes alguns faz até chacota, né? O familiar, você levanta uma hora dessa para ir para a igreja, dar dinheiro para o pastor. Pois é, mas mal sabe ele que é a sua oração que está segurando ele aqui na terra. Ou ela, né? Mal sabe, às vezes, aquela pessoa que sai da igreja falando mal do pastor, mal sabe ela que ela ainda não perdeu a vida, porque aquele pastor ainda vai diante de Deus. Irmão, isso é muito perigoso. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque aqui, quando Satanás, ele quis destruir Israel, ele tinha que eliminar primeiro Davi. E para eliminar Davi, ele não podia matá-lo. Então, o que ele fez Davi fazer? Fez Davi pecar. É a mesma estratégia que ele faz comigo e contigo. Ele faz a gente pecar, porque ao pecar nós vamos nos separar de Deus. E na hora que a gente separar de Deus, o que vai acontecer? Satanás vai ganhar a dianteira e vai nos acertar em onde nós antes cobríamos, não vamos cobrir mais. Nós vamos ficar sem aquela pessoa que ficar sem aquela cobertura de Deus, o que vai acontecer com ela? Ela vai perecer. Ela pode perder até a vida, como aqui, esses 70 mil pessoas que morreram, eles dependiam e precisavam de Davi. Você vê, por exemplo, olha,
O empresário, quando ele fale, quantas pessoas dependiam daquele empresário estar bem financeiramente? Mas ao falir, o que aconteceu com ele, com aquele pessoal que dependia? Ficaram desempregados, filho passa fome, filho passa necessidade, por causa de uma pessoa que faliu. Isso aqui é para a gente abrir os olhos, porque quando Davi cometeu esse erro, até 9 meses e 20 dias, não aconteceu nada de estranho. Estava tudo dentro do normal. Tudo dentro dos conformes. Às vezes tem pessoas que o diabo ele trabalha com engano. E ele é um negociante. E o que ele negocia? Ele negocia a alma. Porque ele quer a minha alma, ele quer a sua alma. Não interessa o preço. Ele vai abrir mão, ele vai deixar até a pessoa ganhar uma dianteira, pensar que aquilo ali não vai dar em nada. Mas na hora que a gente estiver totalmente apagado, aquela é a hora que ele vai acertar a gente ou aquilo que é nosso. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu conheço muita gente que pecou, que fez coisa errada, que caiu feio, coisa que eu nunca fiz na vida. E até agora elas estão aí, estão muito bem. Davi também achou que estava bem. Pensou também que estava tudo certo, que aquilo ali não tinha nada a ver. E aí, na hora que o negócio foi concluído, porque uma das coisas que Davi entendeu aqui, e que ele tinha que ter entendido antes, e que nós precisamos entender, é que Deus é misericordioso demais. A misericórdia de Deus, ela é incomparável. Deus não é igual a nós. Quando uma pessoa faz uma maldade com a pessoa, ela quer logo rebater, ela quer logo revidar aquilo. Deus não, irmão. Deus espera para ver se a pessoa muda de ideia. Deus espera para ver se a pessoa se arrepende. Para ver se a pessoa se conserta. Você pode ver aqui que o povo saiu numerando, né, os homens de Israel, desde Dan a Berseba. Quando a praga começou, ela começou e foi até aonde? Desde Dan a Berseba. Entenda o seguinte, o castigo é proporcional ao pecado praticado. Na mesma extensão do que Davi errou, foi a mesma extensão do juízo que caiu sobre ele. O meu pastor, ele costumava dizer o seguinte para nós. Ele dizia assim, aquele pastor que esteve aqui conosco aqui. Eu falei assim, uma vez ele disse assim para mim, falou assim, Carlos, nunca deixe o seu pecado chegar a Deus. Vá antes dele chegar. O que é isso? Porque quando nós erramos e reconhecemos o nosso erro e vamos a Deus e nos consertamos, não haverá tanta gravidade na situação. Ao passo que, se nós pecamos e ficamos na boa, e o pecado ele é consumado, porque aqui na hora que o pecado de Davi foi consumado, foi quando os números chegaram nas mãos dele e que o coração dele doeu. Ele falou, caramba, eu não devia ter feito isso. Já estava feito. É igual aquela pessoa que diz assim, eu não devia ter adulterado, mas já foi. Não tem como voltar atrás. É o outro diz assim, eu não devia ter roubado isso, mas já roubou. Eu não devia ter falado, mas já falou. Eu não devia ter ido, mas já foi. Já fez. Já foi dado a luz já está acesa. E aí, quando a luz acendeu, Davi se arrependeu. Como até eu acredito, por exemplo, irmão, que a pessoa adultera e ela se arrepende. Eu acredito que a pessoa mata e ela se arrepende de ter matado. Nós temos vários exemplos de pessoas que foram mudadas, transformadas, depois de cometer algo nesse sentido. Você falar que a pessoa, não, que a pessoa cometeu uma coisa dessa, não tem jeito. Claro que tem. Agora, depende do que a pessoa sente
quando ela comete isso. Porque tem pessoas que elas fazem as coisas erradas, mas elas dizem assim, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Esse é o tipo de pessoa que não sente nada ao errar. Quando a pessoa erra e reconhece o erro dela, o coração dela dói. E o que ocorre? E aqui que está o perigo. Por quê? Porque quando o pecado ele é dado à luz, e ele é levado diante de Deus, nós chegamos lá diante dele, o pecado chega na minha frente, chega na sua frente, não vem para nós a misericórdia como poderia ter vindo antes. O que vem para nós? Para nós vem o juízo. Se você chegar antes do pecado ser gerado, tipo assim, o homem viu que ele está sendo seduzido pela mulher alheia. O que ele tem que fazer? Ele tem que ir diante de Deus. Senhor, eu estou tendo esses sentimentos, eu não quero isso não. Jesus, não deixe eu adulterar. Não deixe eu cometer isso. A mesma coisa, viu lá os bens de alguém, deu a vontade de pegar. Se for diante de Jesus, eu não quero isso. Me ajude, me fortalece, eu não quero fazer essas coisas. Ah, pastor, me deu uma vontade de arrebentar a cara do fulano. Pois é, tem que ir diante de Deus. Antes que isso ocorra, porque se depois você pode ter a misericórdia, claro que você vai ter a misericórdia, mas você vai ter a misericórdia para passar pelo prejuízo que você vai ter. Porque sem prejuízo não vai ficar. Tem gente que entende a coisa de uma forma, não, Jesus pagou o preço, eu confessei, larguei, mas está lá o problema. Tanto é que, olha para cá, quem chegou na igreja com um problema e o problema se arrastou por muito tempo na tua vida até você superar ele. Aconteceu isso aqui? Eu aceitei Jesus, acabou na mesma hora. Negativo. Quantos problemas seus se estendeu ao longo da sua vida? Até você superar aquilo que é você plantar uma outra semente. Para aquela praga cessar, o que Davi teve que fazer? A praga está comendo na alta. Davi teve que fazer aquilo contrário do que ele tinha feito. Porque o que ele fez aqui? Ele deixou Satanás entrar no coração dele. Agora, o que o profeta mandou ele fazer? Vai até a eira de Araúna e constrói um altar. Até fazer todo aquele processo, e até Davi oferecer holocausto e oferecer ofertas no altar, a praga estava matando em Israel. De Dan a Berseba, só chegava o novo censo dizendo, morreu mais um, morreu mais 10, morreu mais 5, morreu mais 20, morreu mais 30. Davi, 70 mil. Aí foi aonde o altar já estava pronto, o sacrifício sendo oferecido a Deus, aí a coisa cessou. Enquanto nós não voltarmos o nosso coração totalmente a Deus, enquanto nós não nos entregarmos totalmente a Cristo e nos consagrar a Ele, a praga que nós estimulamos cair sobre nós não cessará. É isso que às vezes tem gente que vem para a igreja evangélica e eles dizem, mas eu aceitei Jesus, pastor. Mas quanto tempo tu viveu no pecado, caramba? Quanta ira você despertou sobre a sua vida? Quantos demônios você colocou atrás de você ao andar na vida errada? E aí agora você chegou, aceitou Jesus, você quer sair daqui e não tem mais problema nenhum. A consequência fica, e é essa consequência que Deus nos dá a misericórdia para a gente aguentar e passar. E é isso que nós precisamos entender, irmão. O pecado, ele vai ter sempre um pagamento. Sempre. O salário do pecado, a Bíblia garante e afirma que é o quê? É a morte. Alguma coisa vai morrer, pode ser que não seja. Igual, por exemplo, presta atenção. Eu falei isso aqui domingo passado, vou repetir hoje. Pode ser que não seja você, nem ninguém seu, mas alguém que dependia de você. Deixa eu te falar uma coisa. Um tempo atrás, um pastor amigo meu, lá de Minas Gerais, ele veio comigo e disse assim, irmão, eu estou com umas igrejas lá em Minas, por que você não vem tomar conta dessas igrejas? Eu confio tanto em você, tal, eu te conheço há muito tempo, sai desse ministério, irmão. Você já está nesse ministério há muito tempo, você pega uma coisa nova, vem para cá comigo. Aí eu olhei para ele e disse assim, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor.
E o povo aqui, pastor? Ele disse assim, não, irmão, o povo aqui, de repente eles estão até cansados já de você, vai ser até bom para eles. Você vai embora, vem um outro e cuida, irmão, deles, até melhor do que você. Aí eu olhei para ele e disse assim, tá, pastor, então deixa eu falar uma coisa para o senhor. Veja bem, eu tenho 3 filhos. Eu tenho 2 filhos que já não precisam mais de mim. Inclusive, uma casou e o outro já é maior de idade, então ele não precisa de mim. Mas o outro mais novo precisa. Ele necessita. A mesma coisa, pastor, tem gente aqui nessa igreja que não precisa mais de mim. Ele já sabe andar com Deus, ele já sabe servir a Deus, ele já sabe fazer as coisas corretas. Mas tem pessoas que ainda não podem ficar sozinhas, elas vão precisar das orientações, dos conselhos, das orações, dos ensinos. Elas precisam, pastor, e é por elas que eu vou ficar aqui. É por essas pessoas. Porque aqui dentro da cidade de Belém pode ter alguém que o diabo não passou ainda na vida dele decepou por causa de um propósito que Deus tenha colocado no coração meu ou seu. E aquela pessoa não perde a vida. Mas se você cair, aquela pessoa morre. Se você pegar a Bíblia, ela fala de um homem chamado Uzias. Em 2 Crônicas 26, Uzias começou a reinar com 16 anos. Uzias cresceu, Uzias construiu, Uzias prosperou, Uzias foi uma bênção para Israel. Até o sacerdote chamado Zacarias estar vivo. Quando Zacarias morreu, sabe o que aconteceu com Uzias? Uzias se perdeu. Qual era a estrutura de Uzias? Era o Zacarias que ajudava ele, que dava a ele o suporte para ele poder servir a Deus. Ele ainda não tinha aprendido a caminhar com as próprias pernas. A mesma coisa acontece, irmão, quando Saul errava, falhava, e Deus chegou para Samuel e disse o seguinte: Samuel, não ore mais por Saul, não tem mais jeito. Ainda que você orar, eu não vou te ouvir. Eu não vou atender a oração que você fizer por ele. Isso mostra para nós claramente que muitos anos Saul viveu sustentado pela oração de Samuel. Quando Deus diz, não vou ouvir mais, isso é para você poder entender a força e o poder que tem a oração. Isso é para nós podermos ter ciência que quando você intercede, quando você ora por alguém, não é só as pessoas da sua família, entenda bem, não seja egoísta. Porque é mais ou menos assim, irmãos, eu vou no cemitério e às vezes aquilo me corta o coração, sabe por quê? Porque a morte só dói em quem está passando por ela. Entenda bem, e se aquela pessoa morreu por uma negligência minha? Ah, mas o que eu tenho a ver? Bom, não diz a Bíblia que a oração de um justo é poderosa nos seus efeitos? Isso é para você poder entender que Satanás, quando ele quer matar, ainda que ele não mate o alvo desejado, ele pode matar aquilo que aparentemente parece que você não sente nada, porque se as pessoas que estão morrendo não fazem parte da sua casa, aparentemente a gente não sente. Não é nada meu. Não é igual, por exemplo, o dia que a gente estava velando o meu pai lá em Minas Gerais, tinha um jogo do Atlético Mineiro. Os atleticanos, por exemplo, o Atlético ganhou nesse dia, os atleticanos estavam todos soltando fogos e gritando, comemorando, saindo na rua e gritando. Meu pai estava morto, a gente estava velando ele. Aí eu fiquei olhando assim e disse assim, realmente, a dor só dói em quem está passando por ela diretamente.
Porque enquanto ali, né, a família, os amigos, os conhecidos, os parentes estavam ali tristes por uma perda, o pessoal está celebrando por um jogo de futebol caindo na algazarra. Aí todas as vezes que eu passo, por exemplo, e vejo uma pessoa morta, aquilo dói. Sabe por quê? Porque talvez não dói tanto em você que passa ali olhando e muitas vezes até despreza o cadáver. Por ser um bandido, por não ser uma pessoa certa, mas aquele sujeito tem mãe, ele tem pai, ele tem irmãos, ele tem família. E aquilo na família vai doer. E sabe, deveria doer também em nós, mas não dói. Sabe por que não dói? Porque nós não nos importamos com a morte dos outros. Nós importamos com a morte dos nossos. Como Davi, ele era o rei de Israel, e ele era um homem de um coração maravilhoso, de um coração extraordinário. Quando Davi ficou sabendo que 70.000 pessoas tinham morrido, a Bíblia Sagrada diz que Davi faz uma oração e diz: Senhor, eu é que pequei. E essas ovelhas é que estão morrendo. Preste atenção, irmãos. Aquela pessoa que está morrendo lá do teu lado, se você estivesse orando e pedindo a Deus por ela, será que ela não estaria viva? Será que ela não estaria vivendo? E às vezes ela está morrendo por causa dos nossos erros. Por nós não estarmos bem com Deus e Deus não está podendo responder à nossa oração. A nossa oração não cobre aquela pessoa e aquela pessoa está perdendo a vida por nossa causa. Não, pastor, eu não tenho nada a ver, nem conheço essa pessoa. Pois é, será que esses jovens que morreram aqui, essas pessoas que morreram aqui, Davi conhecia? Acho que não conhecia também não. Ele não sabia quem eram não, mas elas estavam morrendo por causa dele. Por causa dele que aquelas pessoas estavam morrendo. Olha, quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos levando para Deus o que nós conseguimos. O que é a única coisa que nós podemos levar para o céu? A única coisa que nós levaremos conosco. Porque nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Então você não vai de paletó, gravata, você não vai ter bolso para levar nada. A única coisa que você vai levar para o céu é o quê? A única coisa. Estou vendo que tem gente que não vai levar nada, irmão. Ô, pastor, vou ter que levar dinheiro, caramba. Pega o dízimo na sua mão, leva para o céu. Não, o dízimo você não leva para o céu. Nem dinheiro. A única coisa que você vai levar para o céu é almas. Então, nas suas mãos tem que ter marca, tem que ter almas nas suas mãos, para Deus. Quando você chegar lá, Deus vai dizer: cadê os que você trouxe para mim? Cadê as pessoas? Que você amparou, que você guardou, que você orou por elas, que você jejuou, que você pregou, que você ensinou. Cadê aquelas pessoas? Pastor, eu não tenho nada a ver com isso não, porque isso aí é um trabalho da igreja, é pastor, é obreiro que tem que fazer isso. Jesus disse assim: ide por todo mundo e ensinai. Ir não é só para pastor, é para todos os crentes. Então, quando ele diz a nós: cadê o que você trouxe para mim? Aí, irmão, eu fico pensando comigo. Se eu tiver que mostrar, não é as que eu levei, é as que eu perdi no meio do caminho.
Porque aqui Davi perdeu. Desses 1.300.000 homens, Davi perdeu 70.000. Esse foi dos homens que foram contados. Ele perdeu. E ele diz para o profeta: eu estou em grande angústia. Quantas pessoas hoje estão angustiadas? E a sua angústia, meu irmãozinho, minha irmã, não é porque está te faltando dinheiro, não é porque está te faltando saúde. A sua grande angústia é porque está faltando a presença de Deus na sua vida. A sua grande angústia é porque tem gente morrendo por sua causa. Tem gente perdendo a vida por causa de você. Tem gente perdendo o casamento. Tem gente perdendo as finanças. Tem gente cada dia diminuindo, cada dia morrendo aos pouquinhos, como dizem. Enquanto nós, na maioria das vezes, ficamos criando picuinhas entre nós mesmos, brigando entre nós, criticando uns aos outros, ao invés de estarmos cobrindo uns aos outros com oração. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, em Gálatas, no capítulo de número 6, ela nos afirma e nos mostra claramente: se você quiser cumprir a lei de Cristo, se você quiser obedecer a Deus e cumprir todas as coisas para você entrar no céu, o apóstolo Paulo diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós muitas vezes só vivemos para nós e para quem está próximo a nós. E nós não podemos viver só para quem é nosso e está próximo a nós. Nós temos que viver por todos. Por quê? Porque tem gente que depende da gente. Talvez você pensa que não tem nada a ver, que não é isso, que não tem ninguém que precise de você. Que ninguém se importa, porque é isso que Satanás quer que você sinta, uma pessoa insignificante. Que Satanás faz com que você pense que você não tem valor nenhum para ninguém, que ninguém se importa com você. Muitas vezes ele faz as pessoas sentirem isso, até a cerca da família. Imagine eu lá de fora. Um tempo atrás eu estava aqui no local, fui comprar um lanche para os meus filhos. E quando eu cheguei lá, eu estava de bermuda, camiseta, chinelo. E um irmão olhou para mim e disse assim: Pastor Carlos? Eu falei: sim, até aqui, pô. Posso nem andar disfarçado. Pastor Carlos, eu preciso... Puxa, olha, pastor, eu assisto o senhor todos os dias na RIT. Pastor, o senhor tem que conhecer minha família. Eu cheguei lá, estavam umas 30 pessoas sentadas numa mesa. A família, os amigos, o pessoal estava comemorando o aniversário lá no local. E eu falei: gente, eu não sabia que vocês estavam aqui, senão eu tinha vindo bonito. Não, pastor. Olha, pastor, eu assisto o seu programa todo dia. Olha, pastor, eu não perco o seu programa lá na RIT. Pastor, eu estou sempre... Olha, pastor, como Deus tem me abençoado. Olha, essa aqui, pastor, ó, essa aqui vivia doente, essa aqui foi curada lá na sua programação, pastor, Deus curou ela. Essa aqui foi contando. Eu fiquei olhando assim, eu falei: meu Deus. Às vezes você pensa que você está falando com o vento, né? Ou ao vento. E as pessoas, olha o quanto aquelas pessoas estão sendo ajudadas. Eu nunca tinha visto aquelas pessoas. Elas nunca tinham me visto pessoalmente. Elas assistiam pela televisão. E olha o quanto eu era importante para elas. Olha para o seu vizinho e diz assim para ele: irmão, você pode até ser feio, mas você é importante para alguém. Você é bênção para essa cidade, você é bênção para esse estado, você é bênção para este mundo. Eu costumo dizer que tem gente que você nunca viu.
Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, quem aqui, por exemplo, deixa eu fazer essa pergunta. Alguém aqui veio para a igreja sem ninguém ter te evangelizado, ter falado contigo, ter te chamado para vir? Quem aqui veio dessa maneira? Você que pensa. Você pensa isso. Mas teve gente aí nos altares aí das igrejas, teve gente aí em jejum e oração e dizendo, Senhor, aquela pessoa que está querendo se matar, Jesus, aquela pessoa que está se sentindo perdida, leva ela para a tua casa, oh meu Deus, põe ela no caminho, caminha ela, dirige ela, direciona ela. Você chegou aqui porque alguém estava te empurrando com as mãos através da oração. Alguém tem as mãos nas suas costas, por você hoje ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, e você deve colocar as suas mãos nas costas de alguém, para você trazer estas pessoas a Deus. É isso que Davi entendeu aqui. Por que ele estava angustiado? Ele disse, puxa vida, eu errei, eu falhei, eu pequei, eu caí, e essas pessoas agora estão morrendo por minha causa. Olha para cá, irmãos. Eu estava lendo uma declaração de um pregador que, certa vez, ele encaminhou para uma cidade, uma equipe, que eles sempre fazem isso, os americanos, por exemplo, desde os tempos de Billy Graham. Eles sempre fazem, quando fazem campanhas, fazem reuniões num determinado lugar, eles mandam gente antes. As pessoas vão para lá para orar, vão para lá evangelizar, vão para lá para organizar a reunião no dia de vir. E eles fazem isso com antecedência de 1 ano, mais ou menos. Eles fazem um alto investimento nisso. Eles não fazem uma coisa como a gente sai para evangelizar aqui e quer que o povo venha no culto da noite. Isso é um trabalho, você ganhar almas, não é só assim. É uma coisa com perseverança. É igual perder peso. Tem que perseverar, porque na hora que ganha também, ganhou perseverando na colher. Eu vou comer. Aí na hora de perder, tem que perseverar, senão não perde não. Aí, porque às vezes o resultado não aparece de imediato, mas ele vai aparecer. O importante é que vai aparecer. Aí o que ocorre? Esse pessoal começou a fazer uma campanha. E eles começaram a orar. Só que é como se eles estivessem falando com o vento. Ninguém ouvia, ninguém ia, ninguém participava de nada, ninguém se envolvia. E aí eles pegaram e ligaram para o líder. E disseram, pastor, você acha que convém mesmo a gente levar isso adiante? Ele disse, não, mas vamos orar mais, vamos nos dedicar mais à oração. E eles oraram, e nem assim nada. Falou, vamos então jejuar. Jejuaram e nada. Aí por último o pastor disse assim, então vamos chorar diante de Deus por estas pessoas. Vamos sofrer a angústia que sofrem essas pessoas na vida delas. Vamos chorar pela prostituta, pelo ladrão, pelo efeminado. Vamos chorar pelo desviado, pelo descrente, o incrédulo. Vamos gemer por ele. E o pessoal começaram a orar mesmo, né, dessa forma, como se você, eu costumo dizer, eu falo isso com os pastores, com os meus obreiros, que se você não sentir a dor da outra pessoa, não adianta você querer ajudar ela. Porque você não, seu estender da mão para ela é um estender como todo mundo. Você tem que sentir a dor que o outro sente, porque quando você se coloca no lugar da outra pessoa, é que você sabe o que ela está passando. É o que Paulo diz, por causa de vós eu sinto dores de quê? Parto. Se não sentir dor, não há nada.
É igual uma mulher que chegou para o Kenneth Hagin e diz assim: pastor, ore pelos meus filhos estão viciados nas drogas. Ele olhou para ela e disse assim: eu não vou orar não. De quem é o filho? O filho é meu, então ore a senhora. Por que ele fez isso? Porque essa mulher pedia aos outros para orar, mas ela mesma não orava. E ela diz: mas como é que eu vou orar? Eu não sei nem orar. Pois é, mas você está pedindo oração. O que a senhora pensa que é oração? Oração não é bicho de sete cabeças. Oração é a senhora colocar as suas necessidades sobre as promessas de Deus. Jesus prometeu salvar você e salvar a sua casa. Então a senhora tem que levar isso em oração diante de Deus e pedir a salvação da sua casa. E aquela mulher chega em casa, ela vai orar e ela começa a falar com Deus. O marido já estava dormindo e os dois já eram crentes há muitos anos. E os filhos nas drogas. Mas por que os filhos estavam nas drogas? Ela não se angustiava. Ela não sentia angústia. E ali, quando ela começa a orar, e ela começa a chorar, e ela começa a abrir o coração diante de Deus, os filhos passaram, escutou ela chorando. Será que o papai está brigando com a mamãe? Foram olhar. E ela está lá: Senhor, salva os meus filhos, tira os meus filhos dessa vida, liberta os meus filhos das drogas. Aí os meninos, no outro dia de manhã, quando ela estava preparando o café, virou para ela e disse: mamãe, nós queremos conversar com a senhora. Nós queremos que a senhora faça uma oração para nós. Para quê, meu filho? Para a gente voltar para Jesus. Nós não queremos mais fazer a senhora sofrer. Quando é que o sofrimento dela acabou? Davi diz assim: eu estou angustiado. Quando as suas orações for oração de angústia, não é pelo sofrimento, mas angústia pelo pecado. Porque angustiar por causa das finanças, do dinheiro que está curto, angustiar por causa da perda do amor, da vida, do casamento, da namorada, do noivo. Não é, irmão? Como um dia chegou uma jovem comigo, a mãe dela disse: pastor, conversa com a minha filha, ela está querendo se matar, ela quer se matar. O problema é sério, traz ela. Chegou lá comigo e disse: minha filha, qual é o problema? Ai, pastor, eu não quero mais viver, eu quero morrer. Tá bom, antes de você morrer, vamos fazer algumas coisas, vamos conversar primeiro. Me diz por que você quer morrer que eu te ajudo. Se for lícito, né, vou te ajudar a morrer. É, porque meu namorado, eu fiquei olhando para a cara dela assim, irmão, e chorava, tadinho, com a lágrima correndo assim, porque o que seu namorado fez? Me trocou pela minha amiga. É mesmo? Eu não quero mais viver, pastor. Eu deixei ela chorar. Quando ela parou um pouco, eu olhei para ela e disse assim: me responde uma pergunta. Aí até eu faço oração para tu morrer, conforme tu está querendo. Ela ficou olhando para mim e disse assim: qual das vezes você já chorou tanto por Jesus ou pelos seus pecados como você está chorando aqui agora? Por causa de um macho que não está nem aí para você e por causa de uma que se dizia sua amiga e tomou seu namorado, e você está chorando por causa de um crápula como esse. Realmente, pastor, eu nunca orei assim por Jesus. Pois é. O dia que você orar para Jesus não te enganar, para você não ser enganado, e você buscar Jesus, e chorar por Jesus como você está chorando por esse camarada, não está nem aí para você, você nunca mais vai chorar por causa de homem. Por quê? Porque Jesus não vai deixar nenhum sem vergonha, nenhum crápula como esse entrar no seu caminho. Mas o problema é que o pecado não angustia a gente. O que nos angustia são as situações que o pecado gera, mas o que tem que nos angustiar é o pecado. É o erro, é a falha, é aquilo que nós cometemos, é que tem que trazer a angústia sobre nós, não é a consequência. O que muita gente fica angustiada é por causa da consequência do erro, mas nós deveríamos estar angustiados é por causa do que fizemos.
E chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não devia ter feito isso. Senhor, eu falhei, eu errei. Olha o que eu gerei. Olha agora, a morte entrou dentro de vários lares. Tem casa, tem filho chorando, Pai, por causa minha, porque perdeu o pai. Tem gente, tem filho, tem mãe chorando porque perdeu o filho, o único filho que ela tem. Mas isso não angustia a gente, irmão. Não fomos nós que perdemos. A gente não sofre angústia. A gente fica até revoltado. Né? Por causa das coisas que... Onde é que Deus está que Deus não vê isso? Deus está no mesmo lugar de sempre, irmão. Quem não está vendo somos nós. Nós é que não estamos vendo o que está se passando debaixo do nosso nariz. Porque Davi, ele está angustiado por causa do erro que ele descobriu que ele cometeu. E esse erro que ele cometeu gerou uma destruição que passava de Dan a Berseba, de onde ele mandou fazer, aquilo que ele mandou fazer. Veio na mesma proporção. Olha, veja bem. Deixa eu mostrar outro exemplo. Lembra do filho pródigo? Ele tinha em casa, o que faltava para ele? Quando ele estava em casa, faltava alguma coisa? Mas o dia que ele disse: eu não quero mais ficar debaixo das asas do meu pai, eu vou sair, vou viver minha vida. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ele perdeu tudo. Agora, por que ele não morreu onde ele estava? Por que ele não morreu onde ele estava? Por causa do pai. O pai esperava ele voltar. Jesus fez uma oração diante do Pai por minha e por sua causa. Você sabia disso? E muitas vezes nós estamos em pé por causa desta oração que o Senhor fez. Agora, quando é que o filho voltou para casa? Quando ele sentiu a angústia do erro que ele cometeu, porque ele começou a dizer para si mesmo: eu vou dizer para o meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Enquanto ele não sentiu a angústia disso aí, ele não viu por que ele estava com fome. Ele não viu por que não tinha pão para ele comer. Quando ele sentiu essa angústia, ele lembrou: na casa de meu pai tem pão. Os trabalhadores de meu pai têm pão. E eu estou aqui passando fome, mas por quê? Eu vou voltar para a casa de meu pai. Não, mas espera aí, não é só voltar. Eu preciso fazer mais uma coisa. Pai, eu pequei. Ele já foi treinando para chegar lá, saber o que dizer, né? Eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, eu errei, eu fiz, eu pisei na bola, eu não devia ter feito, mas eu fiz. Mas eu vou dizer para o meu pai: faça-me um de seus trabalhadores, eu desejo te servir. Agora, quando ele chegou lá, o pai mandou dar banho nele, colocar vestes novas, sandália nova e anel novo no dedo. Porque você não tem como ter uma vida nova do mesmo jeito que você é. Por isso que quando Davi chega para o profeta e diz para ele: eu pequei, eu falhei, eu errei, e essas ovelhas estão morrendo, que tem que pagar alguma coisa sou eu é que tenho que fazer, a casa de meu pai é que tem que sofrer, não são essas pessoas, elas não têm nada a ver com aquilo que eu fiz e elas estão pagando. O profeta diz para ele no versículo 18: sobe a eira de Araúna e levante um altar. A eira de Araúna foi o lugar que Davi comprou e que futuramente foi o templo que Salomão construiu. Lá naquele lugar. O que a Bíblia Sagrada diz que nós temos que fazer, irmão? O que a Bíblia diz que nós somos? Nós somos o templo do quê?
faça da sua vida. Se você não quiser ser praga para os outros, faça de seu corpo um templo para o Espírito Santo viver. Quando Deus falou com Abraão que ele seria, Deus não disse que Abraão teria bênção, Deus disse que ele seria uma bênção. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Olha só, irmão, a fé de Abraão, a maneira de Abraão servir a Deus até hoje abençoa as nações ao redor do planeta. Isso é para você ter ideia de que a nossa vida consagrada a Deus, a nossa vida nas mãos de Deus, nós passamos a ser bênção para os outros, não é ter bênção. Ter bênção é uma coisa e ser bênção é outra coisa. E Deus está nos chamando para nós sermos bênção. Sermos bênção. Ser bênção para o muçulmano, ser bênção para o judeu, ser bênção para o católico, ser bênção para o espírita, ser bênção para o evangélico, ser bênção para o branco, para o negro, para o vermelho, será que cor que tem mais? Ser bênção para todos, no norte, no sul, no leste, no oeste, é você ser bênção para outras pessoas. Esse é o propósito divino. Quando é que você vai ter sua bênção? Quando você for bênção para os outros. Isso é que quebra o nosso egoísmo. Porque na hora que Davi, o que quebrou o egoísmo de Davi foi ele reconhecer, eu é que tinha que estar sofrendo, eles estão pagando e eu estou aqui. Então isso aí tinha que ser comigo, profeta. Não podia ser com eles, não, eles não têm nada a ver, fui eu que errei. Aí o profeta diz, não, mas Deus tem uma maneira de consertar isso. Você quer consertar? Quero sim. Levanta um altar ao Senhor. Prepare. A Bíblia Sagrada diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Efésios capítulo de número 5, abra aí na tua Bíblia aí, que ele diz assim, olha. Pelo que diz, o que diz? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, tolo, né? Mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveite o tempo que você tem, porque o mal pode chegar caso você não saiba usar seu tempo. Né? Use, não abuse. Saiba usar o seu tempo. E diz assim, versículo 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua? E não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do que, irmãos? Do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Digam graças a Deus. Qual é a vontade de Deus para mim e para você? Que você seja cheio do Espírito. Pastor, o que é que Deus quer da minha vida? Deus quer que você seja cheio do Espírito. Mas e aí depois? Depois é consequência de você estar cheio. Porque tem gente que eles querem fazer as coisas para Deus sem o Espírito de Deus neles. Se o Espírito de Deus não estiver em você, você não vai fazer nada para Deus. O que você fizer vai ser para você. Porque quando o Espírito de Deus não estava em Davi, o que Davi fez foi para ele. E o que ele fez para ele trouxe encrenca. Agora, quando Deus manda ele ir lá e levantar o altar e oferecer ofertas a Deus naquele altar que ele levantou, ele se tornou bênção para os outros, porque a praga cessou de sobre o povo. A praga não estava em Davi,
Não estava na casa de Davi, mas estava nas outras pessoas. E a praga cessou quando Davi recebeu novamente a luz de Deus no seu coração, na sua alma, quando ele se iluminou. Na hora que você estiver cheio do Espírito de Deus, na hora que você estiver cheio da presença de Deus, você se torna bênção para as outras pessoas e as pragas cessam. As doenças, as moléstias, a perturbação, a destruição. É como hoje, o pessoal quer fazer protesto, quer depor presidente, quer fazer, irmão, qualquer um que colocar a desgraça vai ficar lá. O povo que tem solução para esse país é o povo de Deus. Quando o povo de Deus se encher do Espírito e gemer, não é porque o governo está ruim, não é porque o salário está sem poder de compra, não é porque nós estamos numa crise financeira, mas porque nós estamos em pecado, porque de todo lado nessa nação, de norte a sul, tem injustiças sendo cometidas, tem pecados sendo cometidos, mas a gente não se angustia por isso. A gente não se angustia. A nossa angústia é por causa do salário que é baixo. A nossa angústia é por causa da falta de estrutura, é por causa da saúde precária, dos atendimentos que não temos. A nossa angústia é por causa da falta de educação. A nossa angústia é por falta de oportunidade, é por falta de trabalho. A gente não se angustia por causa dos pecados nessa nação que todos os dias cresce e avançam constantemente. E a gente não está angustiado com isso. Faça um altar para Deus na sua casa. Sua luz tem que brilhar. Quando a sua luz brilhar, as trevas que estão nesse país vão começar a desaparecer. E as trevas desaparecendo, as trevas é a natureza de Satanás. Satanás para de governar a nossa nação. Mas se nós começarmos a angustiar, se você for olhar, irmão, olha na sua cidade, no seu bairro, na sua rua e veja os pecados que estão sendo praticados por lá. Veja. Coisas que até então nós abominávamos, hoje a gente diz assim, não tem mais jeito. A gente está vendo essas coisas diante dos nossos olhos e não tem jeito. Ah, mas a gente vai brigar, vai xingar com quem está fazendo essas coisas? Não, a gente deve sentir a dor e colocar os nossos joelhos no chão e dizer, Senhor, nós somos a luz dessa nação. E a tua palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Qual é a felicidade que tem o povo brasileiro, irmão? Qual é a felicidade que tem essa nação? Com um monte de corrupção, com um monte de desvio de dinheiro, com um monte de desonestidade, com um monte de pecado que subiu ao céu. E Deus está trazendo juízo sobre eles. E nós muitas vezes, bem feito, o fulano foi preso, o Beltrano foi preso, tem que prender isso, tem que prender aquilo, tem que tirar a fulana, tem que tirar o fulano. E nós estamos achando que estamos bem. Na hora que Davi fez o altar e ofereceu o sacrifício, que subiu o cheiro para Deus, a praga cessou, porque Deus mandou o anjo parar. Basta, não toca, não mata mais, porque tem coisa que eu e você não podemos parar e só Deus pode parar. E Deus só pode parar quando nós temos interesse que pare. Geme pela sua nação, geme pelo seu povo. Deus não está encontrando gente angustiada por causa do pecado que destrói. Deus está encontrando, sim, gente angustiada porque está faltando dinheiro, gente angustiada porque está querendo casar e não está conseguindo marido nem mulher. Deus está encontrando, sim, gente angustiada porque casou e o casamento não está dando certo, está apanhando do marido, está tendo briga, está tendo desconforto. Deus está encontrando gente angustiada dessa maneira. Mas gente angustiada porque está olhando e vendo o pecado de norte a sul, de leste a oeste solto. Feitiçaria, bruxaria, magia, deuses sendo elevados, outros deuses sendo cultuados debaixo do nosso nariz, mas nós não sentimos nada, e não fazemos nada, apenas criticamos, está vendo? Olha aí, está carregando um Deus cego, um Deus surdo, um Deus mudo. Mas nós não estamos gemendo, nós não estamos angustiados pelas pessoas que ainda estão nisso.
Como é que eu saí de lá, meu irmão? Como é que você saiu? Porque alguém se angustiou por nossa causa a tal ponto de dizer: Senhor, tem misericórdia do Carlos. Senhor, tem compaixão dele, não deixa ele morrer, não deixa ele se matar. Alguém fez isso por mim, filho. Alguém chorou, alguém derramou lágrimas diante de Deus por minha causa. Aonde, pastor? Quem foi? Não sei. Mas nós podemos ver que Samuel, nós podemos ver Moisés, nós podemos ver o próprio Davi, nós podemos ver tantos outros que passaram pelas mesmas situações e que eram bênção para o seu povo, bênção para a sua nação. Foi gente que Deus chega para Moisés e diz assim: sai da frente deles que eu vou matar. Moisés diz: não faça isso, Senhor. O que vão falar de ti? Moisés chorava por aquele povo que o desprezava e o maltratava. Moisés chorava por aquele povo que dispensava sua liderança. Ele chorava por eles. Jesus chorou por Jerusalém quando ele chega e olha e diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que apedreja os profetas que te são enviados, você que destrói aqueles que Deus manda até vocês. Ó Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta o pintinho debaixo de suas asas. Mas vocês não quiseram. Mas Jesus chorou por eles. Jesus angustiou, porque virá dias em que vocês estarão cercados, não vai haver saída, vocês vão perder, vocês vão ser destruídos, vocês vão sofrer a amargura, vocês vão sofrer o tormento, mas não por minha causa, por causa dele, ele fez o papel dele. Eu costumo dizer, filho, a melhor coisa na vida é uma consciência tranquila. Qual dela? Eu fiz de tudo que estava no meu alcance. O que eu podia fazer. Nós choramos se alguém da nossa casa está angustiado, se alguém da nossa casa está ferido com um câncer, se alguém da nossa casa está com os dias contados, nós ficamos angustiados. Deus, por quê? Deus, por quê que isso foi acontecer? Mas nós não ficamos angustiados com o adultério que eles cometem. Não, isso aí é normal, hoje é assim. Nós não ficamos angustiados com a vida mentirosa que eles vivem praticando. Isso aí, um dia desse, qualquer, uma hora dessa, na hora que ele quiser, Deus vai fazer a obra, ele muda. Por isso a gente não angustia. A gente não angustia ao olhar e ver que eles são fingidos. Eles falam uma coisa e fazem outra. Que eles enganam, que eles trapaceiam, que eles mentem. A gente não se angustia por isso. Por isso a gente não fica angustiado, não. A angústia de Davi foi olhar o coração dele que doía por causa do pecado que ele praticou e vidas estavam morrendo por causa do erro dele. Quais são as suas angústias? Ah, pastor, é porque meu marido está me traindo. É? Não é por causa do adultério, não? Não é por causa da alma dele, que se ele morrer desta forma, ele vai para o inferno. Isso aí é Deus que tem que saber. Mas nós sabemos. Tem uma coisa que me dá uma angústia quando eu saio nessas ruas e chego perto dessas faculdades e vejo nossos futuros médicos, engenheiros, dentistas, advogados, estão tudo lá enchendo a cara. E isso que a gente está vendo, né? Não sei as outras coisas. Que não são todos eles. E eu fico olhando, Deus, não pode. Jesus tem misericórdia disso. Ah, pastor, mas a igreja está cheia. E esses caras não vão para a igreja? Não, irmão. Você acha que o diabo vai sair correndo só porque nós abrimos uma igreja lá perto da casa da pessoa? Não sai não, filho. Pelo contrário, vai sair correndo por cima da gente para tentar fechar a igreja, para tentar fazer alguma coisa. Enfim. É igual eu estava falando outro dia para o meu vizinho. Perto da minha casa tem um bar lá que o pessoal faz, arrebenta o som e fica parecendo que está dentro da minha cozinha. Não adianta você falar nada não, ninguém vai lá ver não. Agora a igreja aqui,
foi processada, teve processo no Ministério Público e teve abaixo assinado para poder fechar a igreja por causa de barulho. Mas não fecha lá o colégio por causa das festas. Pode fechar não. Nem proíbe as festas. Eu falei, isso é como é engraçado as coisas, né? Iriam fechar. O processo foi extinto agora no dia 15 de fevereiro de 2015. E isso porque nós fizemos todas as adequações exigidas pelo Ministério Público, exigidas pela SEMA, vieram aqui várias vezes fazerem vistoria, porque se tivesse alguma coisa errada, lacrava a porta, você não poderia entrar mais aqui. Mas os bailes, os caminhões na rua, pode soltar o som, ninguém faz nada. Os bares podem colocar mesa na rua, cadeira na rua, e você, o carro, você passa para outro lugar. Ninguém faz nada. E você para ali, eu fico olhando aquilo, eu fico, meu Deus. E a gente ainda sofre angústia por essa turma. Esse é o normal. Digam graças a Deus. Mas, irmão, analise bem. E veja. Não deixe outros pagarem a sua conta. Não deixe. Busque a Deus. Faz um altar para Deus. Seja bênção. Você foi trazido a Jesus para ser luz do mundo. Não é só da sua casa, não. Luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, diz o Senhor. Você não precisa ser pastor para você ser bênção para outras pessoas lá na Austrália, lá no Japão, lá na Indonésia, lá em Singapura. Você pode, a sua oração no mundo espiritual, ela não tem distância, ela pode acampar, ela pode alcançar.